Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje estamos aqui para podermos gravar o pré-jogo entre Santos e Fluminense do Piauí, a estreia de Fábio Bustos, assim eu espero. Afinal, infelizmente a estreia do nosso treinador iria ser contra a Ferroviária, né, no último sábado às 6h30 em Araraquara, na Fonte Luminosa. Mas pela Fonte Luminosa estar apagada, o jogo não aconteceu, por isso que não teve pós-jogo aqui. E aí, basicamente, o Santos ficou sem jogar, né, no sábado, ficou sem jogar domingo, sem jogar segunda e vai jogar nessa terça-feira contra o Fluminense do Piauí pela segunda fase da Copa do Brasil. Jogo que irá acontecer lá no Piauí, lá no estádio do Fluminense do Piauí, onde a gente vai ter um jogo bem interessante. Se eu não me engano, inclusive, é o estádio que teve Santos e Altos no ano passado, ou retrasado, se eu não estou enganado. Então, é um estádio que, inclusive, tem um gramado bem interessante, tá, gente? O gramado de lá tem uma drenagem até que legal. É um gramado bem conservadinho, não é um estádio ruim, não. É um estádio bem legal. Se eu não me engano, até estavam falando de 10 mil ingressos vendidos, tá? Então, é um público bacana que a gente vai ter amanhã, a gente vai ter um jogo legal. Agora, vamos fazer o pré-jogo para vocês poderem conhecer um pouco mais. Primeiro, do Santos e das ideias que eu imagino que o time pode ter. Porque muitos já devem ter visto que o Santos terá a mesma escalação que tinha com o Marcelo Fernandes. Sim, vai ser a mesma escalação com o Bustos. Pelo menos por enquanto. Mas o Bustos tem ideias táticas bem diferentes. E aí eu vou mostrar agora nesse vídeo para vocês como que, com os mesmos jogadores, esse time pode ser sim bem diferente que foi nos outros jogos. Além disso, vamos falar um pouco do Fluminense do Piauí. Eu tentei estudar o máximo que deu sobre o Fluminense do Piauí, inclusive assistindo um jogo entre Fluminense e KHT, não sei das quantas, pelo campeonato piauiense que passa na Eleven Sports. E vou trazer alguns melhores momentos pra vocês. E cara, eu vou te falar que o Fluminense é um time bem organizadinho e que tem alguns pontos fortes que eu acho que são os pontos fracos do Santos hoje, tá? Então, eu diria que é um jogo pro torcedor do Santos ficar muito esperto. Afinal, pode sim se surpreender, tudo bem? Bom, vamos começar então falando um pouquinho desse jogo. E eu começo apresentando pra vocês o Super Mario. Super Mario, Rex? Sim, Super Mario, ou como prefere falar, Mário Sérgio. O Super Mario, artilheiro do Brasil, na temporada encara o Santos pela Copa do Brasil. O jogador de 26 anos já balançou a rede em 14 vezes em 10 jogos. Sim, ele tem 14 gols em 10 jogos. Na estreia do time na Copa do Brasil, Mário Sérgio foi o autor de 2 gols contra o Oeste. Inclusive ele tem um físico, cara. Ele é parrudão, é rápido e tem um chute forte, tá, gente? Tem que ficar esperto. Quem olha a tabela na segunda fase da Copa do Brasil e vê que o Santos terá pela frente o modesto Fluminense do Piauí, nessa terça do dia 21, não imagina que é justamente o time nordestino, estreante da competição, que está com o jogador que mais balançou as redes no Brasil em 2022. Mário Sérgio, ou melhor, Super Mario. O atacante tem incríveis 14 gols em 10 jogos e vai liderando o ranking da artilharia do futebol brasileiro. Grande destaque no estadual, Mário Sérgio também vem deixando sua marca no torneio nacional. Contra o Oeste, meteu 2 contra o Oeste na Copa do Brasil, tá? Pra vocês terem noção, ele já fez 2 contra o Paranaíba, 2 contra o Flamengo do Piauí, 2 contra o River do Piauí, 1 contra o Eirense, 3 contra o Paraíba, 2 contra o Flamengo do Piauí, 2 contra o Oeste. E se vocês querem uma notícia boa, torcedores do Santos, o jogo que eu vi do Fluminense do Piauí, ele não fez nenhum gol. Que eu vi jogo Fluminense do Piauí versus Coriçaba. E quem fez o gol não foi ele, eu não lembro quem foi, mas não foi o Super Mario. Então, ó, o único jogo que eu vi deles na temporada, o Mario não fez gol. Então, vamos torcer pra ser uma zica, tá? Mas bom, vamos trazer aí os números do Fluminense do Piauí, gente. O Fluminense do Piauí jogou contra o Coriçaba, mas antes jogou contra o Oeste, jogou contra o Fluminense. E nesse ano, que eu saiba, não perdeu nenhum jogo. Campeonato piauiense, o Fluminense do Piauí tem literalmente 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate. Fez 28 gols e tomou apenas 6. É um time bem ofensivo, gente. Por ser um time bem ofensivo, a gente tem um time que pode jogar diferente do que se espera, tá? Deixa eu pegar aqui uma matéria da Tribuna, que também tenho que mostrar pra vocês, que vai falar o seguinte: o técnico do Fluminense do Piauí comentou sobre o jogo contra o Santos. E ele falou, não vamos mudar a nossa postura. Então o que aconteceu? O técnico lá do Fluminense do Piauí falou o seguinte: o jogo contra o Santos é mais importante na história do Fluminense.
o nosso plano é jogar como sempre. Não vamos mudar absolutamente nada. É claro que por conta da qualidade do Santos, não sei se vamos conseguir manter o nosso nível. Porém, posso garantir que vontade não vai faltar. Estamos muito bem preparados fisicamente para esse jogo. A expectativa de todos aqui é muito grande. Iniciamos o trabalho em 2022, em novembro do ano passado. Mas, de certa forma, entraremos em campo no escuro, porque não sabemos exatamente qual é a filosofia do novo técnico da Vila. Ou seja, ele basicamente vai falar uma coisa, cara, que ele não vai jogar recuadão, ele não vai fazer aquela estratégia de jogar fechadinho lá atrás. O técnico do Piauí tá falando que vai tentar um jogo mais franco com o Santos, o que pro Santos pode ser bom. Afinal, acho que o Santos hoje tem mais dificuldade para criar contra times que se fecham lá atrás do que contra times que jogam um pouquinho mais expostos, como o Fluminense do Piauí tem jogado, pelo menos no Campeonato Piauiense. E o jogo da Copa do Brasil eu não vi, tá, do Fluminense do Piauí, mas espero que também tenha jogado um pouco mais exposto. Então assim, eu acho que o Santos pode se aproveitar dessa chance, mas eu acho bem bravo também a atitude do Fluminense do Piauí de querer jogar do jeito que eles jogam mesmo, tá? Então se tem algum torcedor do Fluminense do Piauí, muito bem-vindo também, tá? Vale lembrar. Bom, vamos falar então do último jogo que a gente tem aqui, a escalação Fluminense e Piauí versus Oeste, e onde o Fluminense jogou no 4-4-2 com Eduardo e o Super Mario no ataque, Pio, Mazinho, Janeudo e Tarcísio no meio de campo, Thiaguinho, Michel Pereira, Ramon Freitas e Jean na zaga, com o Nicolas Modinger no gol, tá? O Nicolas Modinger, inclusive, faz umas defesinhas legais às vezes, cara. E, cara, esse 4-4-2 é bem interessante. Eu coloquei que eles vão jogar com uma escalação muito próxima a essa. Na verdade, eu coloquei a mesma escalação contra o Santos. Eu imagino que seja, eu até vi na wall que é uma coisa bem parecida. Só que se você ver o jogo do Fluminense, você vai ver movimentos interessantes. Bom, qual que é a escalação do Santos e qual que é a escalação do Fluminense do Piauí, antes da gente ver momentos táticos e tudo mais? Isso aqui, ó. O Santos vai vir no 4-3-3 que eu tava usando contra o Marcelo Fernandes. Então, Lucas Pires, Bauerman, Kaique Balieiro, Sandri Goulart e Camacho, Marcos Guilherme, Marcos Leonardo e Ângelo. Pode ser que jogue o Auro, mas não é muito provável, tá? Já o Fluminense do Piauí vai vir jogar com duas linhas de 4 e uma de 2, sendo Jean, Ramon Freitas, Michel Pereira e Thiaguinho, Tarcísio, Janeudo, Mazinho e Pio, e no ataque o Super Mario e o Eduardo. E, bom, por que é interessante a gente analisar isso aqui? Se não me engano, quem fez o gol, inclusive, do Fluminense do Piauí contra o ACAP foi o Michel Pereira, o zagueiro aqui. Mas, bom, por que é legal falar isso aqui? Porque a gente sabe que o Santos não deve jogar assim, gente. O Santos deve jogar, na verdade, isso aqui, ó. Um 4-4-2, porque o Goulart deve jogar muito mais lado a lado com o Marcos Leonardo, é uma coisa da filosofia do Bustos, botar o Goulart do lado do outro atacante, então a gente tem o Marcos Leonardo e o Goulart, o Ângelo e o Marcos Guilherme puxando nas pontas, e o Lucas Pires e o Balieira que vão realmente puxar aqui para dar profundidade, e esses dois devem jogar entre os laterais e os zagueiros, e aí o Goulart e o Marcos Leonardo invadiriam a área. No meio de campo a gente teria o Sandri aqui e o Camacho aqui, ou eu poderia inverter com o Camacho tomando o meio e o Sandri mais atrás, e aqui na zaga formando uma linha de 3. Assim que provavelmente deve jogar o Santos do Bustos. É bem diferente do que o Santos do Marcelo Fernandes, não tinha essa movimentação, né? Era um 4-3-3 de cartilha, digamos assim, enquanto o Santos do Bustos deve ser um 4-4-2, que vai se tornar quase um 3-1-6, né? Sei lá, no ataque, vai ser uma coisa bem interessante. Já o time do nosso Fluminense do Piauí deve jogar de uma forma um pouco diferente também. O Fluminense do Piauí ele tem uma movimentação tática que é muito legal, cara. Às vezes o Janeudo ao meio, e aí ficam 4 atacantes aqui. Às vezes o Janeudo vem jogar mais pro meio também, mas aí o Eduardo desloca para um canto, o Tarcísio recua, o Super Mario fica aqui, o Pio fica aqui. Ou o Super Mario, que recua um pouquinho, deixa o Janeudo passar. Ou o Janeudo vem pra ponta, deixa o Eduardo aqui. Ou o Super Mario vem pra cá. Bom, o que eu quero mostrar? Esse 4-4-2 muitas vezes vira um 4-3-3 de ataque, tá? Eles sobem com uma linha de 3 ofensiva, quando não sobem assim, ó, 5, tá? Então, com um atrás. Então fica quase a formação do Booster, só que com mais um dando resguardo. Então assim, cara, o Fluminense do Piauí é um time que sobe com bastante movimentação tática, e é alguma coisa que pode vir surpreender bastante o Santos, tá? Que não tá esperando talvez um time com tanto repertório, mas o Fluminense tem. E bom, vou mostrar que eles têm umas jogadas bem interessantes. Vou começar mostrando o jogo contra o Oeste. Melhores momentos aqui, esse é o primeiro momento do Oeste, onde que a gente vê que a zaga, ó, fica com 3, o quarto cara chegando aqui atrás, justamente pelas quantidades de jogadores que eles sobem. E, bom, às vezes é meio mal orientada, não é bem colocada, e tem esse problema. Os laterais e zagueiros chegam muito antes dos volantes. Então, o mesmo problema do Santos de compactação, o Fluminense também sofre. Fica mal compactado aqui no meio, e aí é onde abriu uma chance até pro Oeste tentar fazer o primeiro gol. Mas beleza, quero mostrar pra vocês aqui, ó. Quando vai se cruzar, ó, é um 4-4-2. Tá vendo? 2 atacantes na área, 2 de lado, 4-4-2. Fechou.
Mas olha como é que essa jogada não vai ser tão 4-4-2 não. Ó, pegou. Um a mais no meio. 1, 2, 3 no ataque, ó. 4-3-3. Quase, né? 4-3-3. De novo, ó. Passe nas costas. 1, 2. O 3 aqui, ó. Um 4-3-3. Uma linha de 4-3-3. Onde sai o gol do Super Mario que tava caindo como centroavante nesse 4-3-3. E aí, por uma transmissão não tão boa, a gente não tem como começa outra jogada, mas parece um contra-ataque. Onde o Super Mario vai cair cara a cara com o goleiro e vai meter o gol, tá? Então, 2-0 aí do Fluminense do Piauí contra o Oeste na primeira fase da Copa do Brasil. Vamos pro próximo jogo agora, que é o jogo do Fluminense contra o Coritiba. Coriçaba. E beleza, a gente vê que de novo o Fluminense tem algumas falhinhas aí, ó. O Coriçaba quase faz o primeiro gol, o cara perde o gol embaixo do gol. Mas de novo a gente vê o Fluminense chegando. E olha como o Fluminense de novo vai chegar aqui, ó. Na jogada de lado, quando tem um cara vindo de lado, a gente tem 4-4-2. Um lado, dois atacantes. Beleza? Então 4-4-2 se mantém nesse tipo de jogada. O Fluminense também tem um outro tipo de jogada que é interessante, que é a jogada de 4-3-3, que às vezes se forma. Então a gente tem um 4-4-2, 4-3-3 e o chute fora, que aparece com bastante qualidade, tá? E aí vem o gol do Fluminense, que é aqui, que é feito pelo zagueiro, se não me engano, camisa 4, que é justamente um gol de cabeça. Ou seja, eles também têm uma bola aérea forte, tá? Não mostrei todos os lances contra o Oeste, mas tem vários lances de cabeça. Então é um time que tem um lance de cabeça forte, que é uma fragilidade do Santos, essa bola aérea, e tem essa movimentação tática que pode bagunçar principalmente uma pressão que não tá tão bem treinada ainda pelo tempo que o Bustos está no Santos. Acho que pode surpreender, tá? Vou mostrar os vídeos então que eu preparei aqui pra vocês. O primeiro que eu vou colocar, obviamente, é um gol do Fluminense, que seria basicamente assim, ó, saída de bola. O Santos subindo pra marcar pressão. Então, ó, tentando cortar a linha de passe, tá vendo? Só que aí acontece aquilo, ó, o Janeudo vem aqui pro meio de campo, tá vendo? Ó, veio pro meio. E aí, ó, o Santos, que já não tem volantes que são grandes marcadores, deixaria o Janeudo sozinho por um tempo. Esse tempo que o Janeudo tem é o suficiente pra ele já lançar pra ponta. Lançou pra ponta, ó, Flusão já subiu num 4-3-3. O Super Mario é muito mais alto que o Sandri, sobrou pro cara, é gole. Então, uma jogada rápida que é bem típica do que eu imagino que o Fluminense possa fazer, com o Janeudo puxando mais pro meio, abrindo mais espaço, quebrando essa pressão que ainda não tá tão bem treinada no Santos, e aí chegando uma jogada bem rápida, montando uma linha de 4-3-3. Ah, Rex, o que o Fluminense pode mostrar mais ainda aí, como jogada, como repertório, para fazer gol em cima da gente? Tem uma outra jogada que eu acho que eles podem fazer, que é essa daqui, ó. Uma jogada de pressão. O Santos, ele gosta de sair jogando estruturado, né? E o Flu, ele não marca tanto a linha de bola, ele marca mais o jogador. Como o Santos ainda não tá bem treinado, eu imagino muito, por exemplo, o Janeudo roubando a bola, metendo pro Super Mario, ele toma ele gole. Então, é uma coisa bastante dessa saída de linha de 3 que o Santos provavelmente vai tentar fazer, e às vezes ela dando errado e dando a bola pro Fluminense. Imagino que as duas maiores chances, tirando a bola aérea, cruzamento mesmo, seja essas. Agora, vamos falar do Santos. O que eu acho que o Santos pode criar contra o Fluminense do Piauí? Bora lá. Primeiro, eu imagino que o Santos também pode usar pressão. O Santos tem uma bela pressão marcando a linha de bola. Bom, pelo menos é o que o Bustos promete ter, né? Porque é uma característica do trabalho dele. Então você imagina o Fluminense saindo para jogar, ó. O Santos já pressionando essa saída de bola, essa linha de passe, essa linha de passe aqui. Então beleza, tá marcando as linhas de passe. Vai tentar sair jogando, tá marcando essas linhas de passe. Aí tinha essa linha de passe aberta, mas ó, vai voltar. Ó como o Goulart já tá marcando a linha de passe entre o 3 e o 4, agora o 9 tá marcando entre o 3 e o 5, tá vendo? Não tem mais linha de passe. Passou errado, o Goulart roubou-lhe e mete pro gol, tá? Então, uma jogada que eu acho que o Santos pode fazer é nessa pressão. Outra que o Santos pode fazer é numa saída mais típica. Aquela do DVD que vocês viram no Bustos, sabe aquela saída do DVD do Bustos? Ela tá aqui também, ó. Essa daqui. Eu não vou colocar o João Paulo, porque o João Paulo não é tão bom com as pernas, mas ele tocando pro Bauerman. E aí o Goulart, ó, voltando um pouquinho pra disputar a bola e formando o retângulo do Santos pra aproveitar a sobra do Goulart. Goulart escola de cabeça, vai sobrar. Sobrou? Sandri pegou. As laterais vão subir até o fundão. Os pontas entre os laterais e os zagueiros. E os outros dois atacantes do Santos subindo. Vai subir o Balieiro, ó. Vai subir o Balieiro que é o lateral direito. Subiu. O 6 vai vir marcar. O 4, que tava marcando 10, vai ter que marcar o Ângelo. Porque senão ele vai ficar sozinho. E nessa aí vai dar tempo de o Goulart ficar às vezes sozinho. Goulart que é bom de cabeça. Meter ele gol também, tá? Então, essa zaga que não é tão bem organizada do Fluminense do Piauí, pode muito bem dar esses espaços, essas brechas para o Santos atacar. E para acabar, uma saída jogada do Santos, uma linha de 3 sendo formada lá atrás,
o Sandri deixando abrir espaço, o Ângelo vindo buscar jogo, porque se o Goulart tá saindo no ataque junto com o Marcos Leonardo, o Goulart não vai vir buscar jogo. Quem vai ter que buscar é um dos pontas. Que o ponta seja, por exemplo, o Ângelo. Ângelo já vai conseguir abrir pro Balieiro, que tem características do Bustos. Jogada rapidinha, já deslocou o time pra frente do Fluminense de Piauí. Consegue achar o Marcos Leonardo na área livre. Tipo de gol que eu imagino que sim dê pra sair contra o Flu com alguma tranquilidade, se o Flu não jogar tão fechadinho, como o próprio treinador do Fluminense do Piauí tá prometendo, tá bom? Essa é nosso vídeo, esse é a nossa análise, espero que você tenha curtido. Obviamente a gente não tem todas as falas aqui. O que eu quero falar do campeonato piauiense é: o segundo colocado é o 4 de julho de Piripiri. Ah, o time que o São Paulo meteu 8? É, mas o time que lá no Piauí o São Paulo perdeu no ano passado. Se o Santos perder, que nem o São Paulo perdeu pro 4 de julho, o Santos está eliminado. Então tem que jogar muito atento. Afinal, o Fluminense do Piauí tá melhor do que o nosso 4 de julho de Piripiri, tá bom? É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, peça seu like, seu compartilhamento, sua inscrição e seu comentário. Muito obrigado. E agora eu fui.